Chegamos às Olimpíadas de Melbourne, a primeira edição realizada no hemisfério sul do nosso planeta. E além de ser histórico por esse motivo, também tivemos a mudança do quadro de medalhas. As principais potências mundiais invertem seus papéis. A União Soviética começa a tomar conta dos Jogos Olímpicos. Fala galerinha, tudo bem? Chegamos à edição de 1956, na cidade de Melbourne, na Austrália. Foi a primeira edição de uma Olimpíada realizada no hemisfério sul, ou seja, abaixo da linha do Equador. E por que isso interfere? Por causa do clima. As Olimpíadas foram realizadas de 22 de novembro a 8 de dezembro, porque não tinha lógica para eles naquela época realizar as Olimpíadas de verão no inverno. Então eles levaram para o fim do ano, porque na Austrália, como no Brasil, o verão é no fim do ano. Então teve essa pequena mudança no calendário e acarretando significativamente na participação de muitos atletas com relação a isso. Algo que futuramente não vem acontecer, não vem interferir em nenhuma data específica com relação a esse tipo de assunto. As Olimpíadas de Melbourne teve um total de 72 países, passando o recorde da última edição em Helsinki. Porém, poderia ter muitos mais representantes, se não fosse uma série de boicotes de vários países asiáticos e africanos, devido às suas peculiaridades naquele momento, historicamente política, econômica, enfim. E, além disso, vários atletas não puderam participar devido à longura, digamos, entre vários países do hemisfério norte para o hemisfério sul. Sabemos que a Austrália é uma ilha, está distante de vários outros países. E com isso a questão econômica teve interferência direta na participação de muitos atletas. E com isso não podendo participar dos Jogos de 56. Na parte esportiva, tivemos um total de 145 provas em 17 esportes. Um aumento considerável nas provas, modalidades, porém os esportes se mantiveram os 17 das últimas edições. Um fato bem interessante sobre Melbourne é que o COI, Comitê Olímpico Internacional, queria de qualquer forma trazer as Olimpíadas para o hemisfério sul. E o nosso vizinho Buenos Aires quase sediou as Olimpíadas. Quase tivemos a primeira Olimpíada da América do Sul lá em 1956, obviamente acontecendo só 60 anos depois no Rio de Janeiro. Mas as Olimpíadas de Melbourne foi eleita através de uma votação e Buenos Aires quase conseguiu o direito de sediar esses jogos. Outro fato bem importante, o COI definiu que a Alemanha, para poder participar dos jogos, tinha que se unir como uma só equipe, ou seja, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental deveriam jogar juntos as Olimpíadas de Melbourne, evitando o problema de 52, onde somente a Alemanha Ocidental esteve presente. Então a Alemanha, a partir daí, não estava definida em leste-oeste, ou ocidental e oriental, e sim como Alemanha, apenas como era de antigamente, e como é nos dias de hoje, como foi até em 89 com a queda do Muro de Berlim. Porém, é algo bem interessante de se registrar a união das duas Alemanhas já nos anos 50, pelo menos para participar dos Jogos Olímpicos. No quadro de medalhas, o Brasil voltou a ficar na 24ª colocação, naquele quadro geral de medalhas, de conquistas, e com apenas uma medalha. Ademar Ferreira da Silva, bicampeão das Olimpíadas, conquistou a segunda medalha de ouro no salto triplo, ou seja, se tornou o primeiro campeão brasileiro de uma Olimpíada, além do primeiro campeão daquela modalidade da história. Então Ademar Ferreira da Silva está marcado como um dos maiores atletas da história da modalidade. Salto triplo é uma modalidade, é uma prova. Atletismo é o esporte. Podemos ter essa diferença. Dentro do atletismo temos várias outras modalidades, provas 100 metros, 110 metros com barreira, salto em altura, salto em distância, é algo bem importante para se registrar.
E nas 3 primeiras colocações do quadro de medalhas, temos uma mudança radical entre os primeiros colocados. A União Soviética assume a ponta como potência mundial nos esportes olímpicos. A União Soviética conquistou um total de 98 medalhas, dentre elas 37 medalhas de ouro, 29 medalhas de prata e 32 medalhas de bronze. Os Estados Unidos fica na segunda colocação com um total de 74 medalhas. Dentre elas, 32 medalhas de ouro, 25 de prata e 17 medalhas de bronze. Podemos ver que a União Soviética, além de conquistar mais ouros, conquistou mais medalhas no total, e é uma diferença significativa. Os Estados Unidos é uma potência mundial até nos dias de hoje. Hoje é a maior potência, mas naquela época houve uma reviravolta gigantesca, onde os Estados Unidos, que liderou desde as primeiras edições, começa a perder o posto para os russos, ou os soviéticos, como eram chamados na época. E na terceira colocação tivemos os anfitriões. A Austrália conquistou um total de 35 medalhas, dentre elas 13 medalhas de ouro, 8 medalhas de prata e 14 medalhas de bronze. Primeira vez que um país do hemisfério sul fica entre as 3 primeiras colocações, e começamos a notar uma diferença e uma ascensão dos países anfitriões, algo que não aconteceu nas últimas edições. Então, para finalizar esse vídeo, podemos notar que a União Soviética começa a ser a potência principal dos esportes olímpicos e os Estados Unidos perdeu um pouquinho de espaço, porém ainda figurando entre as 3 primeiras. Além desta edição ser histórica, ser a primeira realizada no hemisfério sul e com uma data completamente diferente. Foram poucos dias, 16 dias, porém foi no fim do ano. Por hoje é só. Um grande abraço a todos, ótimos estudos e até as Olimpíadas de 1960. Grandes novidades vêm aí.